Olá para você, telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Você conhece a história dos nomes das principais ruas de Guarulhos? Logo a gente vai descobrir. E quem vai nos contar é o nosso entrevistado de hoje, o historiador Tiago Guerra. Ele é um dos autores do Guia Histórico-Cultural de Logradouros, Lugares e Memórias de Guarulhos. Tá curioso? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Tiago Guerra. Obrigado. Tiago, no ano passado vocês lançaram o Guia Histórico e Cultural de Logradouros, Lugares e Memórias de Guarulhos, né? Conta para mim o que levou você também e o Bruno Carvalho e a Marcela Andrade a terem a ideia de escrever um livro falando aí, contando a história dos nomes de ruas, avenidas, becos. O que levou vocês a terem essa ideia de transformar tudo isso em um livro? Então, a gente montou uma associação, a APA, e a partir dessa associação surgiram muitas ideias aí de elaborar projetos, né? A APA é de 2009, a gente entrou em 2012, nós três, e acho que uma das ideias mais interessantes, assim, quando você pensa a cidade, no processo de formação da cidade, é como se dá os nomes de ruas, né? Você falou só um pouquinho da APA, explica pra gente o que é a APA. A APA é uma organização da sociedade civil, uma entidade que trabalha com a preservação e promoção do patrimônio histórico de Guarulhos, né? Lógico, é uma entidade que não é só Guarulhos, mas ela está sediada na cidade e os principais projetos estão localizados aqui no espaço de Guarulhos, né? Então, o dicionário de ruas ele é muito usado em São Paulo, né? Inclusive tem um site chamado Dicionário de Ruas, que normalmente as pessoas fazem um compêndio, né? O Arquivo Histórico de São Paulo que organiza isso, que é um compêndio de como as ruas, o porquê dos nomes de ruas, né? E a gente sempre achou muito bacana, por que não escrever um livro falando sobre os logradouros de Guarulhos? Mas a principal ideia do livro era um pouco fugir dessa lógica mais fria, de explicar apenas os significados dos nomes de ruas. Pensar o processo um pouco além. Por isso chama Lugares e Memórias de Guarulhos, porque a gente entende que dar nome de rua é um ato que está para além apenas do oficial, né? As ruas têm nomes antes, né? E esses nomes representam, de certa forma, a conformação identitária da cidade, os processos de vida, de experiência das pessoas. E aí o livro tentou retratar um pouco esses processos, né? Não é apenas explicar o porquê existem os nomes de ruas, mas como é que eles se realizam, como é que eles se efetivam, como é que se dá as resistências, né? Então, às vezes os poderes públicos, né, eles tentam atribuir nomes sem consultar as pessoas, né? Então isso aconteceu muito em Guarulhos. Então como é que se deu essas resistências, né? Então a gente partiu dessa ideia do livro Lugares e Memórias, né? Guia Histórico-Cultural de Logradouros. Por isso que é cultural, né? Então a ideia é de você situar as pessoas aí nesse processo. Bom, vamos saber um pouquinho sobre esses nomes. Vamos começar aqui, né? Na rua onde se localiza a Câmara.
João Gonçalves, conta pra gente quem foi João Gonçalves. Então, tanto o João Gonçalves quanto as ruas Felício Marcondes, a outra rua aqui do lado, Capitão Gabriel, elas têm um processo muito particular, né? São ruas que foram atribuídos à pessoa em vida, né? Então, eles eram membros da Câmara Municipal, né? E aí tinha aquela coisa, né? Você não sabia exatamente o que chamava as ruas do centro, né? Então, por exemplo, você tinha a Rua da Bica, Rua do Campo Paulista, que é aqui onde era a Câmara, a antiga sede da Câmara. E aí esses membros aí da Câmara resolveram atribuir, né? Enfim, denominar os nomes de ruas do centro. Quer dizer, você ter o nome da Rua do Centro é muito importante. O primeiro nome de Rua do Centro foi a Rua Dom Pedro. E é muito interessante, né? Rua Dom Pedro e Praça Teresa Cristina. Se você for olhar em outras cidades, elas aparecem também, né? Rua Dom Pedro II e Praça Teresa Cristina. Não tinha nome essas ruas, né? Então, na cultura popular, chamava-se Rua do Campo Paulista, Rua da Bica. E aí a primeira legislatura aqui da Câmara de Guarulhos resolveu dar o nome. Bom, vamos dar o nome do quê? Bom, vamos dar o meu nome, então. Né? E aí o João Gonçalves disse, essa rua vai ser meu nome, essa rua vai ser do Felício e essa rua vai ser do Capitão Gabriel. E é engraçado, né? Porque Guarulhos é uma das poucas cidades e é proibido hoje você atribuir o nome de rua a um logradouro com a pessoa viva. E Guarulhos vai ser uma cidade um pouco a exceção, né? Porque você vai ter vários exemplos dos políticos darem nome a um logradouro, né? A uma rua, a um ginásio, em vida, né? Então, João Gonçalves foi dado em vida. Isso quer dizer que naquela época não tinha nenhuma regra. Eles simplesmente decidiam colocar um nome e colocavam, no caso aí da Sim. Câmara. Você não havia processos, né? Curioso, por exemplo, né? Fioravante Ervolino, né? Ginásio Fioravante Ervolino. Foi dado também em vida, né? Então, o Fioravante era prefeito da cidade, a obra do ginásio era uma obra muito significativa para a cidade, porque estava num contexto de quarto centenário, e naquele momento você ter obras públicas que, de certa forma, agregassem um valor diferente à cidade, né? Então, o ginásio era visto como, nossa, o espaço diferenciado, representava um pouco essa cidade de Guarulhos moderna que todo mundo desejava naquele momento. E aí você dava o nome de uma obra pública ao seu nome, né? Então, é lógico, tem um outro lado aí, que é a questão de você eternizar o seu nome, né? Então, um prefeito aqui da cidade fez isso muito bem, Pascoal Tomeu. Então, eles construíram um ginásio monumental, né? Um ginásio... E aí ele chama Pascoal Tomeu, o Tomeuzão. Tomeuzão. E é dado em vida também. Então, assim, eu vou sair um pouco de Guarulhos, vou para o Maranhão, né? Então, quando você desce no Maranhão, em São Luís, você desce no aeroporto José Sarney. Quando você pega a principal avenida, chama Sarney Filho. E aí você vai cruzar o viaduto José Sarney. Quer dizer, então, é um instrumento de poder. Sim. Dar nome é instrumento de poder. Agora vamos falar sobre um nome que eu achei bem curioso, bem interessante, que é a Estrada do Saboó, que fica lá no São João. A gente se depara com o Saboó. O que significa Saboó? Então, Estrada do Saboó, eu vou falar de maneira geral todas as estradas. Elas são os logradouros mais antigos da cidade. Então, a Estrada do Saboó, ela representa uma tradição popular, uma herança popular de provavelmente ser um caminho que levava à região de Nazaré Paulista, né? Ela vai ter vários nomes depois, né? Então, hoje, por exemplo, ela chama... oficialmente, ela tem um outro nome, acho que é Martin Luther King, enfim. Mas são nomes dados por conta de uma determinada tradição, algum costume popular, né? Vai lembrar que o Saboó era uma pedra, né? Então, onde haveria uma pedra enfim, identificava aquele espaço.
Estrada dos Veigas, por exemplo, também era uma estrada aqui em Guarulhos. Estrada Velha de São Miguel, que era o caminho de bom sucesso para São Miguel. A Estrada Guarulhos-Nazaré, que é um caminho antiquíssimo aqui na cidade. Quer dizer, então as estradas, elas vêm do período colonial, desse período anterior a Guarulhos se emancipar, né? Guarulhos se tornar uma cidade. Então elas são os logradouros mais antigos da cidade, e os nomes que elas carregam ainda, elas carregam esse elemento da tradição, esse elemento aí do costume popular. Bom, você falou assim que, na verdade, hoje existem regras para se denominar as ruas. Antigamente não tinha nada. Como que foi essa evolução de denominação das ruas aqui de Guarulhos? Então, até a gente no livro identificou processos bem diferentes, né? Então, assim, antes da cidade emancipar, os nomes eram jogados, digamos, a partir de qualquer experiência. Então, por exemplo, Mato das Cobras. Então, as pessoas davam o nome a partir daquilo do que elas viam, né? Então, se via muita cobra, você, olha, o Mato das Cobras. Estrada dos Veigas, como eu falei, Estrada do Sabó, Estrada Guarulhos-Nazaré. No centro você tinha as duas ruas, né? A Rua Dom Pedro II e a Praça Teresa Cristina, que, segundo alguns dizem, vale a pena mencionar isso, faz uma referência a uma pernoite, né, que o imperador, né, o segundo imperador do Brasil, passou aqui na cidade. E teria, enfim, essa pernoite teria acontecido aí do lado da atual catedral, por isso que o nome dado ali aos dois espaços, né, Rua Dom Pedro, em homenagem ao Dom Pedro e à Teresa Cristina. Até 1970, você não tem um processo único de dar nomes de ruas, né? Então, como é que acontecia isso? Você, por exemplo, abria ruas, né? Então, loteamentos, né? Então, você tinha famílias que eram donas de loteamentos, eles batizavam os nomes de ruas, né? Então, isso aconteceu muito, por exemplo, no Vila Rio. Você quer ver um exemplo bacana? No Inocop, onde são nomes de artistas, né? Então, você vai ver a Rua Elis Regina, né? Jardel Filho, enfim, nomes de pessoas aí da música e das artes em geral. Então, assim, outra coisa, quando você se instalou os bondes aqui, né, ou o trem de Guarulhos, você precisava criar um mínimo de infraestrutura para receber esse trenzinho. Então, precisou batizar algumas ruas e abrir ruas. Normalmente, então, você dava um nome a quem... a um engenheiro que teve algum papel relevante, né? Então, você vai ter vários nomes de ruas de engenheiro. Eu estou esquecendo o nome aqui no centro, que é em homenagem ao engenheiro que trabalhou na construção do trem. Fugiu o nome agora. Outra coisa, abertura das redes elétricas. Então, você precisava também lotear, você precisava abrir ruas. Então, você dava nomes assim. Então, você tem movimentos diferentes. Nos anos 70, o interventor Jean-Pierre Hernan, ele vai... lembrando, né, não há um processo único, né, não há um processo de dar nomes de rua. Então, mas quem dava até esse ponto, até 70, quem dava o nome era a prefeitura, enfim, ou a população mesmo? Tinha uma formalidade? A prefeitura criava o decreto, né? Da onde vinha o decreto, podia vir de várias formas. Você podia vir uma obra do executivo, uma obra de alguém que loteava o espaço, falava, olha, essas ruas vamos chamar tal e tal. Ou às vezes você mantinha também os nomes da tradição popular, né? São os nomes aí que a gente até compilou, né, e colocou no livro, né, os nomes bem engraçados. Dê alguns exemplos para que as pessoas saibam, aí eu acho que é uma parte super interessante. Né? A chamada Rua Anta Gorda, Rua do Despacho, Ratolândia, são 220 nomes engraçadíssimos, né? Rua dos Cornos. Então tem várias ruas aí que eram ruas de tradição popular. O Jean-Pierre Hernan, ele vai
ele foi nomeado interventor federal, e aí uma forma de agradar um pouco a ditadura militar, o regime militar, ele resolve nomear algumas ruas de soldados, né? Soldados, tenentes, sargentos, né? Se você perceber, Guarulhos tem um monte de rua que são soldados, sargentos e tenentes, principalmente aqui nessa região do centro, Jardim Santa Francisca, aquela região da Vila Progresso. Então você tem, o Jean-Pierre Hernan batiza essas ruas com o nome de militares. Quem são esses militares? São militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial, a grande maioria deles. Você só tem um caso de militar que nasceu em Guarulhos, que é um militar na região do Pimentas, está no livro, esqueci o nome agora, mas é o único que realmente nasceu em Guarulhos. São quase 300 militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, que participaram da FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, e aí o Jean-Pierre Hernan resolve batizar em homenagem a esses militares, sem nenhuma relação com a cidade. Em 1990, o Pascoal Tomeu regulamenta um pouco isso. Então ele passa de ser uma iniciativa aberta a ser uma iniciativa legislativa, né? Então tudo passa pelo legislativo. O executivo também pode também atribuir nome de ruas. Essa legislação ela vai sendo mudada até 2007 com o Eloy Pietá, que aí ele promulga um decreto que é um decreto mais avançado, que aí o legislativo passa a ter total controle sobre isso. Mais importante, as pessoas também passam a ter controle sobre isso. Então, você como moradora, você pode mudar ou alterar o logradouro da sua rua, desde que você convença as pessoas que moram na sua rua. Então, você passa por um representante, né, um vereador, e o vereador ele pode... O importante, né, todo nome de rua tem que ter uma síntese do homenageado. Então, você tem muitos processos anteriores que as pessoas não sabem de onde veio o nome de rua, porque você não tem histórico. E hoje é uma legislação muito avançada, porque quando a Câmara promulga um logradouro, ela obriga que o vereador faça uma síntese do homenageado. Isso é muito importante para quem depois for pesquisar, sabe? Olha, por que essa rua se chama tal, né? Bom, e a gente vai continuar falando aí sobre nomes, enfim, sobre bairros, nomes de rua no próximo bloco. E você que está acompanhando o programa, a gente vai fazer um intervalo e não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o historiador Tiago Guerra. Tiago, você é aqui de Guarulhos, onde que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, nasci na Casa Verde, morei um pouco mais de 20 anos da minha vida lá e mudei para Guarulhos em 2002. Passei um tempinho aqui na cidade, em 93, foram 6 meses apenas, estudei no Colégio Homero Rubens de Sá, mas logo voltei depois para a Casa Verde. E você mora onde hoje? Hoje eu moro no SECAP, Parque SECAP. E é interessante porque o Tiago ele tem um livro sobre SECAP. Ele organizou um livro chamado SECAP Guarulhos, Histórias, Identidades e Memórias. Então, o fato de você morar no SECAP, isso facilitou, né, a ideia de construir, de organizar um livro sobre o bairro? Facilitou muito. Logo quando eu mudei, era muito engraçado. Eu fui para o São Paulo, que é o condomínio mais antigo do SECAP, né? Ele é inaugurado em 1972. E o meu vizinho, quando eu fui conversar com ele, pô, e aquela coisa, né? Olá, meu nome é Tiago. Perguntei quando ele chegou em 1974.
A vizinha da frente, 1972, né, uma das primeiras moradoras. E aí você vai olhar a escada inteira, né, porque os CECAP são escadas, a cada andar ali são 4 moradores. Quase todo mundo chegou a 1974, 73, 75. E história viva, né? Uma memória presente ali e todo mundo muito... Eu percebia uma necessidade das pessoas quererem contar um pouco como foi tudo isso, né? Então, sempre parar para conversar e quando você fala, e aí, como é que foi no começo? Como é que... Quando vocês chegaram, e aí era a história, você ficava 10, 15 minutos ouvindo a pessoa falar sem parar, contando esse processo. Eu sempre com aquela pulga da interrogação, né, da curiosidade epistêmica, né, de querer saber um pouco mais das coisas, isso foi levando, foi encadeando as ideias. E o CECAP sempre teve livros falando sobre arquitetura. Então, livros, principalmente os estudos aí na FAU, né, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, você tem vários estudos sobre a questão arquitetônica do CECAP. Mas nunca houve nenhuma história falando sobre, enfim, tratando um pouco das memórias, da questão da oralidade dos moradores. Interessante. Qual que é a peculiaridade do CECAP? Você acabou de falar que há livros sobre a arquitetura do bairro, né? O porquê dessa peculiaridade, enfim, conta um pouquinho para a gente essa história. Primeiro o nome que está por trás, né? Então são 3 nomes de envergadura na arquitetura moderna. Vila Nova Artigas, né? Que um arquiteto, ele é basilar na arquitetura moderna, né? E quando eu falo sobre arquitetura moderna, é aquela questão de você repensar todo o uso social da obra, o uso social do edifício, né? Então, a arquitetura moderna estava muito preocupada em você repensar o espaço, né? E aí a questão de usar o concreto armado, né? Então, pensar a convivência. Por exemplo, esse espaço aqui, apesar do mármore, ele é um espaço que tem uma estrutura da arquitetura moderna, que é o quê? É você criar vãos de encontro das pessoas, né? Então, o Vila Nova Artigas, ele tinha essa coisa muito forte dele, junto com o Fábio Penteado e o Paulo Mendes da Rocha, que está vivo ainda, o Mendes da Rocha. Eles foram convidados pela CECAP para construir uma moradia popular, né? Um conjunto de edifícios voltado para a população mais pobre. E aí eles elaboram um projeto do CECAP, né? Elaboram toda a ideia dos edifícios, pensando na questão da funcionalidade, pensando na questão do uso social, pensando na convivência comunitária, pensando em criar espaços de autonomia para o morador. Por isso que os apartamentos do CECAP são quadrados, né? Então eles têm, se você derrubar todas as paredes, você vai ver que ele é um quadrado, né? Tem o mesmo tamanho. Então a intenção principal aí dos arquitetos era trazer o conceito da arquitetura moderna, né, dessa ideia de usar o concreto armado, né, que esse é o elemento fundamental, voltado para a população mais pobre. E criar, obviamente, um conjunto de edifícios baratos, né? Então, a ideia era você baratear totalmente os custos da construção, e aí está principalmente em você tentar usar materiais mais baratos, e aí, nessa coisa de você usar mais baratos, usar o concreto armado, baratear os custos, você vender mais barato os apartamentos. Você falou assim que eles tinham a ideia de fazer vãos, espaços em que as pessoas pudessem se encontrar. No que isso se refletiu, por exemplo, no dia a dia do CECAP, inclusive nas memórias, nas identidades do bairro? Então, eu vou contar um pouquinho assim, isso tudo que eles imaginavam não deu muito certo. O CECAP, quando foi entregue, ele foi entregue incompleto. O que faltava? Faltava muita coisa. Faltava, por exemplo, não havia estrutura de transporte, não havia luz, não havia comércio.
Não havia, quando as pessoas compraram um apartamento, havia uma promessa de você ter um fogão, uma geladeira e uma instalação de gás. Quando os moradores chegaram, você tinha só buracos. Inclusive é engraçado que o morador falava, olha, quando eu cheguei aqui, a gente já tinha um interfone imediato, né? Porque tinha um buraco aqui no meu apartamento, eu conversava com meu vizinho por esse buraco. Enfim. Por que isso aconteceu? Por várias questões. Primeiro, o Brasil era um país que a inflação corroía demais os custos, né, de uma obra. Então, quando houve a previsão orçamentária, o preço explodiu. Os apartamentos foram financiados a perder de vista. A ideia era perder de vista, mas você não tinha como perder de vista, porque você precisava terminar a construção dos outros prédios. Então, é muito engraçado, quando era previsto que as pessoas pudessem pagar, né, fazer parcelas 10 anos, 9 anos, 8 anos, só que era impossível no Brasil naquela época. Então, as pessoas vieram morar sem poder morar, né, sem ter condições de morar. E é engraçado que esse contexto de perdas, né, de você não ter as coisas, ajudou muito a criar um espírito comunitário nos primeiros moradores. Ora, se eu não tenho nada, né, se eu não tenho... Com quem eu posso contar aqui? Só posso contar com quem mora na frente, quem mora embaixo. Com os vizinhos. Com os vizinhos, né? E aí eles formaram uma associação? Enfim, isso facilitou muito, né? Então, houve mobilizações para quase tudo no SECAP. Então, a primeira mobilização era, olha, precisamos ter comércio. Precisamos ter um transporte, né? Precisamos ter ruas asfaltadas, precisamos ter ligação de água, precisamos ter ligação de luz. Quer dizer, então, aquela ideia original do Vila Nova Artigas, que era criar uma identidade comunitária nos moradores do SECAP, ela foi plenamente cumprida. Mas foi cumprida pela ausência que o condomínio trazia, né? Que era a falta de tudo. Isso porque o SECAP, na verdade, como você falou, ele foi pensado para ser um condomínio popular, ou seja, o bairro foi planejado. Sim. Teoricamente, ele nasceu um bairro planejado, mas passou por essas dificuldades, aí, essas ausências, né? Se você for pegar o projeto original, e você pode ter um dia a curiosidade de ver isso, eram 24 condomínios previstos, né? Não sei se você conhece lá, mas onde eu moro é o São Paulo, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Aquele módulo, onde tem os 4 condomínios e o centro comercial no meio, eram para ter 6 módulos daquele, totalizando 24 condomínios. A ideia era fazer 24 condomínios com os nomes dos estados do Brasil, né? Então, São Paulo... Chegamos apenas só tiveram 16, né? 16 condomínios. Então, nem foi completo. O que vocês conseguiram? Não, desculpa, 16 não, 10 condomínios. 10 condomínios. 10 condomínios. Nem a metade. Nem a metade. E o que vocês puderam captar no trabalho que vocês fizeram ao entrevistar esses moradores, essas pessoas que também que são, claro, seus vizinhos? Posso começar pelo bloco anterior, né, que a gente falou sobre nomes de ruas. Uma coisa belíssima foi dar o nome de ruas no SECAP. É um exemplar único aqui na cidade, né, que era o quê? Você não tinha nomes de ruas, né? Então, isso era uma coisa também muito difícil, né? Porque dar nome de rua também facilita chegar às correspondências, né? As pessoas têm esse direito de ter as suas correspondências, poder pagar a conta. Claro. E as ruas não tinham nomes, né? Eram nomes de flores, né? Alameda das Azaleias, Alameda das Vitórias, Vitória Régia, essas coisas. E aí os moradores resolveram organizar, olha, precisa dar nomes vamos batizar as ruas. Mas vamos batizar com que nome? E aí uma pessoa sugeriu, olha, tem várias pessoas que foram importantes para a construção desse condomínio, para a construção do SECAP. E quando eu falo a construção, é a construção desse espírito comunitário, que seria bacana a gente homenageá-las. E aí essa associação que surgiu aí no bojo aí da formação do SECAP, fez uma lista de vários nomes, né? Então, Odair Santanelli, a rua Domingos Cristóbal,
a rua, o nome da escola, Francisco Antunes, vereador Elísio. Então foi feita uma lista de nomes de pessoas que moraram no SECAP, não estavam mais naquele momento. E aí vamos batizar com esses nomes, vamos homenagear essas pessoas que moraram aqui, que foram importantes de alguma forma para a cidade. Essa foi uma história aparecida aí nas entrevistas com os moradores. As outras eram como surgiu o Centro Comunitário SECAP. Só para fazer um pequeno histórico, o Maluf não tinha terminado o Centro Comunitário. O SECAP passou por vários governadores, uma obra do governo do Estado. Em determinado momento, o Maluf falou, olha, eu não vou terminar mais o SECAP. E ficou aquela coisa, pô, não vai terminar mais, como é que vai acontecer? E já havia as obras do ginásio. Do ginásio, lá onde é hoje o centro comunitário, e a parte lá, o espaço de convivência. E estava fechado lá, com portões, enfim, para ninguém entrar. E aí os moradores falaram, olha, a gente precisa de uma sede, vamos invadir o espaço. E foi isso mesmo, eles invadiram, ocuparam o espaço e falaram, olha, agora você vai ter que terminar a obra. E aí o governador foi obrigado a concluí-la. É interessante, você, enfim, fez essas entrevistas muito próximo aí de onde você mora. Você é professor da rede pública da cidade de São Paulo e de Guarulhos também. Conta para mim o que o professor de história pode fazer para tornar o ensino da história mais dinâmico. Será que essa questão de você aproximar, trazer a história para o seu local, para onde você mora, isso estimula os estudantes? Facilita muito. O que a grande... Vamos pensar assim, o ensino de história hoje no Brasil, ele passa por talvez uma encruzilhada, que é o quê? É você tornar os conteúdos, aproximar os conteúdos à vida das pessoas. Isso eu falo dentro da sala de aula. Não é algo muito fácil falar do passado. Então imagina você falar sobre a Grécia Antiga. Então que tipo de elemento você vai encontrar na Grécia Antiga que você vai aproximar isso da vida dos seus alunos, dos seus estudantes, dos seus educandos? Roma, enfim. Então você vai... E a história se preocupa muito com os conteúdos clássicos. Isso E a encruzilhada está exatamente isso. O ensino de história tem que se preocupar em dar os conteúdos ou promover uma reflexão a partir de um olhar histórico nos seus alunos, nos seus estudantes. Quer dizer, qual que é o objetivo no ensino de história? Eu trabalho muito nessa outra questão, que é você promover, de certa forma, um olhar crítico sobre as coisas. Porque eu acho que é isso que a história tem a nos legar, como pessoas, como viventes aí nesse mundo. Que é você poder olhar para o passado e criar dúvidas, criar interrogações sobre o presente. Então, você olhar alguns processos do passado e não perder de vista aquilo que aconteceu. Por exemplo, posso citar uma coisa, hoje você tem, em algumas manifestações, a pessoa coloca a intervenção militar. Isso é um desatino. Alguém achar que a intervenção militar no Brasil vai salvar alguma coisa. Passamos não só 24 anos, 20 anos da ditadura militar, mas você teve vários processos no Brasil, que o Brasil foi uma ditadura, Getúlio Vargas foi um ditador, e isso nunca resolveu nada. Quem tem a nos dizer sobre isso? A história tem como contribuir. E quando você traz isso para o aluno, essa discussão, sempre fazendo pontes entre o passado e o presente, você cria um ensino de história, a disciplina de história mais significativa. Isso é uma coisa. A segunda coisa também é você aproximar um pouco a história do local ao mundo dos alunos. Cada aluno pode produzir história. Por exemplo, a história do bairro. A história do bairro, exatamente. Então, quando você dá voz às pessoas, elas passam a se tornar sujeitas. Sendo sujeito, você pode contar, você pode produzir, você pode... E é muito interessante hoje com as redes sociais, isso está... Quer dizer, qualquer um é produtor de conteúdo. Você pode, sim, desconfiar dos conteúdos, mas qualquer um pode produzir conteúdos.
A história também, se a gente for nessa leitura, qualquer um pode falar sobre história, produzir história. Lógico, discutir, fazer analogias, fazer uma reflexão sobre, é uma outra etapa. Mas é essencial você criar, popularizar um pouco o ensino de história a partir dessas proximidades. Muito legal. Tiago Guerra, eu agradeço a sua participação aqui no programa. Lembrando que agora você que está assistindo o programa, que está em casa, enfim, trabalhando, você também pode produzir história, também pode pesquisar a história do seu bairro, né? Sim. Aí fica o recado. Você quer deixar algum recado? Olha, eu acho importante que esse tipo de iniciativa, a gente aqui na cidade de Guarulhos temos uma mobilização árdua que é falar sobre história, né? Quando eu falo árdua, né, é só você dar um passeio pelo centro e ver quantos prédios são ameaçados aí por estacionamentos, enfim, por qualquer tipo de especulação. E esse tipo de iniciativa, você poder falar de história é muito bacana. A história não é um museu, algo que está lá perdido na vida das pessoas. E o museu também não é isso. A história é dinâmica, a história fala sobre quem nós somos, fala sobre a nossa identidade, e ela é algo do presente. É isso aí, então agradeço novamente. E claro, agradeço você pela audiência. Lembrando sempre que toda quarta-feira tem ponto de vista inédito depois do Jornal da Câmara aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania, e até mais.